Olá, caro seguidor, meu nome é Danilo Nogueira e hoje nós vamos continuar falando sobre isomeria. A gente está na parte 2, onde a gente vai falar um pouco sobre isomeria espacial, certo? Então, na parte 1 desse vídeo, a gente aprendeu que, primeiro a gente aprendeu o que era isomeria, depois a gente falou um pouco sobre isomeria plana, né? Então, na isomeria plana a gente aprendeu que existem 5 tipos de isomeria plana: a isomeria de posição, a isomeria de cadeia, a isomeria de função, a metameria, que é o metendo-se no meio, e a tautomeria, certo? E hoje a gente vai dar continuidade com a parte de isomeria espacial, ok? Então, vamos lá. Então, a isomeria espacial, ela é, como a gente falou, uma situação em que a gente tem compostos orgânicos em isomeria, né? Então, compostos orgânicos com a mesma fórmula molecular, só que estruturas diferentes, né? E propriedades também diferentes. No caso da isomeria espacial, a gente tem dois tipos específicos de isomeria espacial. Uma é a isomeria geométrica, certo? E aí eu botei uma série de figuras geométricas aqui para você lembrar, que é a isomeria geométrica, que é também chamada de isomeria cis e trans, e tem a isomeria ótica. E aí eu botei aqui, uma figura de uma ótica, né? Ótica de Nis, no caso, certo? De um óculos, para você lembrar que é a isomeria ótica. Então, isomeria espacial a gente tem aqui dois tipos: isomeria geométrica, também chamada de cis trans, e a isomeria ótica. Vamos ver cada uma delas. A isomeria cis-trans, ela tem condições de existência. Ela pode acontecer sempre que a gente tiver ligações duplas. Então, nada de falar de geometria cis-trans quando só tiver ligações simples entre carbonos. A gente não fala disso aí. Obrigatoriamente, na condição de existência, a gente tem o quê? A gente tem ligações duplas entre carbono, como você pode ver aqui. E a gente tem também que em um carbono desse, obrigatoriamente os radicais deles têm que ser diferentes. Então perceba aqui que o radical 1 é diferente do radical 2, em um mesmo carbono, certo? Nesse outro carbono, o radical 3 é diferente do radical 4, certo? Então essa é a condição de existência para o cis-trans. Então, um exemplo aqui é esse isômero aqui, o 1,2-dicloroeteno, certo? E perceba o seguinte, esse aqui, ele é o isômero trans, por quê? Vamos lá, vou explicar. E aqui é o cis. Qual a diferença entre o cis e o trans? Olha só. Aqui é o trans. Por que o trans? Porque a estrutura, o cloro, certo? O cloro ele está em posições opostas à dupla saturação, à ligação dupla, certo? Então, o cloro aqui e o cloro está no lado oposto da dupla ligação. Enquanto no cis, no isômero cis, o isômero cis ele está, o cloro no caso aqui, ele está no mesmo lado da insaturação, certo? No mesmo plano, cloro e cloro. Enquanto um está no lado oposto, o outro está no mesmo lado. Então, sempre que acontecer isso aqui, vai ser cis. Sempre que acontecer isso aqui, no lado oposto, vai ser trans. Ok? Vamos ver outro exemplo. A gente falou de cadeias simples, agora com cadeias cíclicas. Com cadeias cíclicas, o que é que pode acontecer? Das estruturas elas estarem no plano superior, como é o caso aqui, por exemplo, do cis 1,2 dimetil ciclopentano, certo? Então a gente tem o ciclopentano, 1, 2, 3, 4, 5, cadeia fechada, ciclopentano, e 1,2 dimetil, um radical metil e o outro radical metil. Perceba que eles estão acima do plano. Então ele é cis. O trans ele vai estar um acima do plano e outro abaixo do plano. É o trans, ok? A outra forma de representação está aqui. É o que acontece com o cis 1,2 de bromo ciclopropano. Perceba que o bromo aqui, os dois ele está representando aqui como se estivesse abaixo do plano. E o hidrogênio ele estivesse acima do plano. Certo? No trans, um bromo vai estar abaixo do plano e outro bromo acima do plano. Okay? Então essa é a grande diferença para você identificar o que é um isômero cis e um isômero trans. É a posição desses radicais. Bromo ou radical carbônico mesmo, certo? Se ele fica os dois acima do plano, ou um acima do plano e outro abaixo do plano, no caso de cadeias cíclicas, essa cadeia fechada. E no caso de cadeias abertas, né, no caso, se ela estiver no lado opostos ou no mesmo lado da dupla ligação, ok? E a isomeria ótica. Toda vez que a gente fala de isomeria ótica, a gente tem que lembrar
na verdade, está associado um isômero opticamente ativo. Sempre aparece muito esse termo, opticamente ativo. E acontece quando? Quando a gente tem o que a gente chama de carbono quiral, certo? Carbono assimétrico ou carbono quiral. Como é que a gente identifica esse carbono quiral? O carbono quiral é um carbono, certo? Que só tem ligações simples, certo? Sigma, certo? Ligado a 4 outros radicais totalmente diferentes, ó. R1, R2, R3, R4, todos são diferentes entre si. Quando todos eles são diferentes, a gente diz que esse carbono aqui é quiral, e é quando ele é opticamente ativo, ou seja, ele tem isomeria ótica, certo? E a consequência da isomeria ótica é o que? Há um desvio da luz polarizada, certo? A gente vai ver mais na frente o que significa. Então, ó, todo carbono, então, quiral, ele vai ter os isômeros deles, que a gente vai chamar de enantiômeros. Enantiômeros é justamente os pares de isômeros, né? Tem o destrógeno e o levógeno, que a gente vai discutir mais na frente. Então, os enantiômeros, a gente diz o seguinte, que eles têm imagens especulares, certo? Então, os enantiômeros, ó, imagem especular um do outro. Então, são substâncias, certo? Isômeros, no caso óticos, certo? E se você for ver aqui, ó, a estrutura, o cinza aqui é um carbono quiral, onde tem, ó, 4 estruturas diferentes, aqui é OH, aqui é CHO, aqui é H e aqui é CH2OH. Então são estruturas diferentes, o que mostra realmente que ele é um carbono quiral, certo? E aí tem o enantiômero dele, certo? Então alguns exemplos que a gente tem é, por exemplo, o destrogliceraldeído e o levogliceraldeído, que é um levógeno e outro destrógeno, certo? Então, ó, aí você pergunta, Danilo, cadê o carbono assimétrico aqui nesse gliceraldeído aqui? Tá aqui, ó, ele, porque ele tá aqui ligado a um OH, a esse outro radical aqui, esse outro radical aqui, e ainda existe um hidrogênio aqui, né, que não foi representado, mas existe um hidrogênio. E nesse outro caso, cadê? Também aqui, o carbono quiral aqui, ó, certo? Imagens especulares. Então, esse outro exemplo aqui, ó, quer dizer, é o mesmo, né, gliceraldeído. Então, é o carbono 2 aqui, ó. Perceba a estrutura, ele tem, ó, esse aqui é o carbono quiral, onde ele está ligado a um H, H, CH2OH e o aldeído, a função orgânica aqui, a função orgânica, o aldoxila, né? Função orgânica aqui do aldeído. Ok? Certo? Então, o que é que você tem que saber aqui? Que carbono quiral, certo? É associado a um isômero óptico, e o carbono quiral é quando ele tem um carbono ligado a 4 outras ligações diferentes, a 4 outros radicais diferentes entre si, ok? Essa é a grande sacada, cai muito isso aí. E aí o efeito disso, para você identificar que substância a gente está falando, né, dos enantiômeros, é porque ele causa um desvio da luz polarizada. Então, enquanto o destrógeno ele causa um desvio quando a gente incide uma luz polarizada sobre uma amostra dessa substância, ela vai sofrer um desvio dessa luz polarizada, ela vai sofrer um desvio, certo, para a direita, aí ele é chamado de destrógeno. Se sofrer um desvio para a esquerda, ele vai ser chamado de levógeno. Isso aqui não é muito cobrado, certo? Essa descrição aqui, essa determinação aqui. Mas o que é mais cobrado é você saber identificar se é um isômero óptico ou não. E você consegue isso identificando na tua estrutura o carbono quiral. Então a grande sacada aqui é esse carbono quiral. Foque em aprender esse carbono quiral e identificar na estrutura, que aí você consegue resolver muitas questões. Grande parte mesmo, 90% das questões. Ok? Bom, pessoal, então com isso a gente conclui o assunto de isomeria, certo? Então a gente viu o que era isomeria, certo? Só para revisar, fenômeno existente quando os compostos orgânicos possuem mesma forma molecular, só que diferentes fórmulas estruturais, né? E propriedades também diferentes. A gente viu que tem a isomeria plana e a isomeria espacial. A isomeria plana a gente tem classificação entre isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função, metameria, que é o metendo-se no meio, ou tautomeria, e a gente viu que a isomeria espacial ela pode ser uma isomeria cis-trans, né? Lembra? Geométrica cis-trans ou ótica, certo? Bom, pessoal, chegamos no final dessa videoaula.
onde a gente falou um pouco sobre isomeria espacial e deu uma revisão geral sobre isomeria. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta nosso vídeo, deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal e participe. Participe, mande suas dúvidas, certo? Interaja bastante, que essa sua interação é importante para nós, ok? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.